Olá pessoal! No vídeo de hoje da série Perguntas e Respostas vou responder mais uma dúvida de uma inscrita aqui do canal, que eu aposto que também é uma dúvida sua aí na sua casa quando você vai fazer aquele monte de replantios. A Mariana aí quer saber se é possível replantar no mesmo substrato. Se você aí também tem essa dúvida e quer aprender a reciclar o seu substrato velho da maneira correta, acompanhe aqui as dicas deste vídeo. E já deixe embaixo nos comentários se alguma vez você já reutilizou o substrato velho aí na sua casa. Bom pessoal, mas por que reutilizar o substrato? Primeiro de tudo, quem cultiva plantas em casa não vai ter só uma planta, vai ter aquela grande coleção com vários vasos. E todo ano é bacana você estar mexendo com a planta, tá fazendo esse replantio de rotina até para repor aqueles nutrientes que foram perdidos com a água da chuva e da rega e também para dar um novo espaço para as raízes crescerem. Com as raízes crescendo, consequentemente a sua plantinha vai estar absorvendo mais água e nutrientes e com isso ela vai crescer mais. Se a sua planta aí na sua casa está feia, está naquele substrato velho há muito tempo, experimenta fazer o replantio, dá essa renovada na planta e você vai ver como ela vai reagir e vai vir muito mais bonita. Um outro motivo para você reutilizar o substrato é que se você tem uma grande quantidade de vasos, vai precisar de uma grande quantidade de substrato também. E aí se você for comprar vai gastar muito dinheiro e mesmo se você for produzir o seu próprio substrato, vai precisar de uma quantidade imensa de ingredientes. Vai dar uma tremenda mão de obra e você vai ter aí uma correria. Mas atenção, não é todo o substrato que você vai poder reutilizar dos seus vasos. Cada vaso é um universo à parte. Você sabia que muita gente se preocupa só com a saúde da parte aérea das plantas? Olha lá se tem algum fungo nas folhas, se tem algum pulgão nas brotações e se esquece que às vezes o problema está lá, oculto, dentro do vaso. Porque existem pragas que se alimentam justamente da seiva das raízes. Como por exemplo, a nossa famosa cochonilha de raiz, que é um baita de um problema no cultivo de rosa deserto, cactos e suculentas. Tem também os pulgões de raiz que ficam lá dentro, se alimentando da seiva. E também os nematóides, que são aqueles verminhos que você não vê. E como que a gente faz para saber se esse substrato pode ser reutilizado? Primeiro de tudo, pessoal, a gente vai fazer uma análise do aspecto da planta. A gente vai ver como está a saúde dela. Se a planta está forte, saudável, bonita, então provavelmente ela não está sendo atacada por nenhuma praga. Provavelmente está tudo ok com o nosso substrato. Segundo ponto muito importante, a gente vai fazer a retirada do torrão para fazer a inspeção das raízes. Aqui a gente vai procurar por aqueles pontos mais umedecidos, melequentos, pode ser uma raiz apodrecida. Se tiver podridão, vai haver contaminação por fungos e bactérias. Também a gente vai procurar pela presença de insetos. Se tiver insetos caminhando pelas raízes e pelo substrato, então muito provavelmente ele está infestado, não vai poder ser utilizado da forma como está aqui, porque senão a gente vai acabar espalhando o problema pelo nosso jardim e contaminando outras plantas. Mas se mesmo assim você quiser reutilizar esse substrato, tem como reciclar? Tem sim, pessoal. Muita gente tem aquela dúvida se bastaria deixar o substrato por algum tempo ali tomando sol, se o sol seria capaz de matar essas pragas. E a resposta é não, pessoal, porque os ovos e larvas conseguem sobreviver por meses, às vezes até por anos. Eles ficam lá esperando o momento ideal para a praga retornar. Há também quem costuma fazer a esterilização do substrato colocando ele lá no forno do fogão, ou senão no micro-ondas. Mas pessoal, atenção, não é necessário você sujar os seus eletrodomésticos, fazer sujeira na sua cozinha ou mau cheiro. Aqui no canal tem uma solução muito bacana e fácil de você usar, que é a nossa boa e velha solução com água sanitária. Basta você colocar 240 ml de água sanitária em 10 litros d'água e colocar o seu vaso com torrão e tudo e deixar ele ali submerso por 15 a 20 minutos. Vai matar tudo. Acaba com cochonilha, pulgão, nematóide e aí é só você deixar o vaso do dia para o outro para secar o substrato, retira suas plantas e aí você faz a recuperação, a recomposição dele para plantar novamente, que é o que eu vou te ensinar agora na sequência. Bem pessoal, então aqui para fazer o reaproveitamento do substrato vou usar essas duas plantas, a minha branca tripla e a minha uva maravilha, que inclusive já está precisando também da poda. Melhor época para você fazer poda em rosa deserto é quando você vai fazer o replantio, porque o replantio estressa muito a planta, né? Ela fica solta e precisa enraizar novamente.
E aí você podando, você ajuda também no enraizamento e a vir novas brotações. Lembrando, pessoal, que eu recomendo você fazer a manutenção do vaso pelo menos uma vez por ano para ver como é que está a saúde das raízes e também para repor aqui os nutrientes, dar uma renovada nesse substrato. Você vai ver que sua planta vai vir muito mais bonita. E nesse vídeo eu vou te mostrar duas formas que você vai estar fazendo aí o enriquecimento desse substrato. A primeira delas, quando você tem um substrato novo para misturar junto, e a segunda, quando você não tem substrato novo, mas você tem ingredientes fáceis aí na sua casa. Então agora eu vou tirá-las rapidão aqui do vaso. Bom, analisando aqui o substrato que eu retirei dos vasos, a gente percebe logo de cara, pessoal, que ele ainda está com uma estrutura boa. Perceba que tem bastante matéria orgânica ainda. Tem esses pontinhos brancos aqui que são farinha de casca de ovos e farinha de ossos que eu utilizo nas minhas adubações, nos meus replantios. Perceba que mesmo com um ano ainda não está tudo decomposto. Então esse substrato está bom para o uso. Uma outra dúvida que pode surgir é quanto a essas raízes das plantas. Teria algum problema manter ela aqui no nosso substrato que a gente vai reutilizar? A princípio não, desde que, claro, as plantas sejam saudáveis, as raízes sejam saudáveis, não tenha nenhuma raiz podre, não tenha presença de pragas, não tem problema nenhum. Com o tempo, essas raízes vão se decompor e vão virar adubo, vão virar matéria orgânica para as próximas plantas. Bem, pessoal, então a primeira situação, que é quando você vai fazer o seu replantio, tem várias plantas para você replantar, e aí você não tem tempo de produzir o seu próprio substrato, seja pela correria do dia a dia, seja porque você não encontra todos os ingredientes que você quer utilizar, mas você comprou um substrato novo e percebeu que o substrato dos seus vasos ainda está bom para ser reutilizado, tem uma estrutura boa. Qual que é a proporção que você pode estar misturando substrato velho com substrato novo? Eu indico você utilizar na proporção 2:1. 2 medidas de substrato velho reutilizado para 1 medida de substrato novo. Vai juntar isso daqui e vai misturar. Eu não indico você utilizar muito substrato velho. Se você quiser ter um bom ganho da planta, que a planta cresça nos próximos meses, é interessante você não colocar muito substrato lavado, porque já perdeu muito nutriente. Também é interessante você dar uma enriquecida nesse substrato que você vai misturar com algum adubo orgânico. No caso aqui eu estou utilizando o esterco bovino. Vou usar para esses 3 potes aqui um pouquinho mais de 1 litro de esterco bovino. Se você tiver o esterco de galinha, de aves, você vai utilizar um pouquinho menos de meio pote, tá? Ou seja, um pouco menos de 1 litro de esterco de aves. Cristiano, não tenho nenhum dos 2 tipos de esterco. O que eu posso estar utilizando de adubo orgânico aqui? Você pode estar utilizando os adubos orgânicos aí da sua cozinha, que você produz no dia a dia. Como, por exemplo, a nossa famosa borra de café, que é riquíssima em nitrogênio. Cristiano, quanto que eu vou usar? 1 colher de sopa para cada litro de substrato. Mas eu não tomo café, o que eu faço? Tem o substituto. Você pode comprar a torta de mamona, que também é rica em nitrogênio. Você encontra ela em supermercados e casas agropecuárias. Outro adubo muito interessante que você produz na sua casa, farinha de casca de ovos, rica em potássio, cálcio, magnésio. Cristiano, eu não gosto do cheiro lá da casca do ovo, daquela pelezinha que tem que retirar para triturar, dá muito pó, muita sujeira. Você pode adquirir a farinha de ossos, também é rica em fósforo e potássio. Encontra também em supermercados, casas agropecuárias. Também temos a farinha de casca de bananas, que também é rica em matéria orgânica e em potássio, tá, pessoal? E se você quiser misturar tudo isso daqui, em vez de ficar colocando 1 colher de sopa de cada um deles por litro de substrato, você pode pegar e misturar tudo isso aqui e produzir um mix de adubos orgânicos. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino você a fazer um mix bem legal para usar nas suas plantas e nos seus vasos. Então você vai usar tudo em proporções iguais. Vai pegar 1 colher de cada um, vai misturar e vai produzir um adubo orgânico só. E aí você utiliza 1 colher de sopa cheia aí para cada litro de substrato. Bem, e existe também a possibilidade de você estar recuperando esse substrato utilizando ingredientes que provavelmente você tem aí na sua casa, principalmente se você cultiva vários tipos de planta. Aqui eu estou utilizando como medida pote de sorvete de 2 litros, eu coloquei 4 potes de sorvete, então são 8 litros de substrato. O que eu posso estar utilizando aqui para incrementar esse substrato velho e tornar ele um substrato reutilizável? Aqui eu estou utilizando, pessoal, por exemplo, a terra vegetal.
tá? Quanto 1 litro de terra vegetal. O que é a terra vegetal? A terra vegetal basicamente é uma terra rica em matéria orgânica. É, por exemplo, aquela terra do jardim onde você varre os seus galhos, folhas, e ela vai ficando preta, vai juntando ali matéria decomposta. A terra vegetal ela é diferente do substrato, é diferente de uma terra comum. Ela é basicamente um alimento para a planta, porque ela é rica em nutrientes e minerais. Só que atenção, você não pode usar na rosa deserto, cactos, suculentos, terra vegetal pura, porque ela tende a juntar um pouquinho mais de umidade. Outro ingrediente bem bacana e que com certeza tem aí na sua casa é a areia de construção. Que tipo de areia? Sempre bate aquela dúvida, areia fina, areia grossa. Qual que é a diferença das duas? Basicamente a areia fina, ela retém mais umidade, então ela pode compactar mais o vaso. A areia grossa, ao contrário, ela ajuda a escoar a água do vaso. Então a areia grossa para rosa deserto, cactos e suculentas, ela é mais interessante. Mas se você não tem nenhum outro tipo de areia aí na sua casa, você pode até utilizar areia fina. Só que daí você vai colocar um pouco menos. Aqui também 1 litro de areia. Terceira opção, você vai colocar mais uma matéria orgânica. Você pode estar utilizando casca de pinos pura, triturada, que já existe para vender no mercado, se encontra em floriculturas, gardens. Você pode usar a casca de arroz carbonizada, que é próprio para o plantio de plantas, também muito utilizada para a rosa do deserto. Você pode também estar utilizando lascas de carvão vegetal que você usa aí para fazer churrasco. Você vai lá e quebra ele em partículas menores, em pedacinhos. Aqui no caso eu estou utilizando uma mistura de casca de arroz carbonizada e casca de pinos triturada, tá pessoal? Então 1 litro também desse aqui. Também é interessante você dar uma enriquecida com algum esterco. No caso eu estou usando aqui 1 litro de esterco bovino. Mas se você não tiver esterco, vale você utilizar os adubos orgânicos que a gente produz aí na nossa cozinha ou compra mesmo no supermercado se você não tem o costume de guardar. Por fim, pessoal, a gente vai obter um substrato como esse daqui, ó, um substrato reconstituído com a sua estrutura refeita. Veja que ele é bem leve, bem airado, bem homogêneo, rico em matéria orgânica. É um substrato que está pronto para plantio, pronto para ser utilizado na sua rosa deserto ou até mesmo em outras plantas. Caso você perceba no toque, no sentir, que o seu substrato ficou muito pesado, muito compactado, aí você aumenta a quantidade de casca de pinos triturada ou de casca de arroz carbonizada, para manter ele mais levinho, mais fofinho. Não vou mostrar aqui para vocês como que faz o replantio de rosa deserto, porque aqui no canal já tem bastante vídeo sobre isso. Tem inclusive uma playlist que eu vou deixar lá aí no final, se você quiser assistir como que faz completo o replantio de rosa deserto. E aí, gostou das dicas aqui desse vídeo para reutilizar o seu substrato? Já deixou seu joinha aqui nesse vídeo? Contribuiu com seu comentário aí embaixo? Então aproveita e me siga lá nas redes sociais. No Instagram, no endereço Cristiano Rosa do Deserto e também no Facebook, na página Cristiano RD. Em breve, voltarei com mais dicas preciosas para o nosso cultivo de plantas. Até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal!